meus lindos! A aulinha de hoje é sobre o sistema respiratório e tá muito legal, vocês não podem perder. Então, ó, primeiro façam aquela dica da Pro de fazer primeiro desenho no caderno, tá? Então, se organizem, faça o desenhinho do sistema respiratório inteiro, que a gente já vai começar a falar dos órgãos. Então, eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu fiz. Olha que lindo, que enorme! Eu faço grande justamente para conseguir mostrar para vocês, né? Para eu ter esse dinamismo de mostrar para vocês, mas sempre é muito legal vocês conseguirem fazer algo que vocês possam anotar depois, anotar em cima, colocar vários post-its e fazer bem colorido. Não esquece de usar as cores, vocês já viram na aulinha do sistema digestório, bem colorido. Quanto mais cores pra gente falar enzimas, órgãos, funções, melhor e mais didático fica, tá? Então, potencializa a aprendizagem sim. Então, preparei a imagem que a gente já vai começar. Então, vamos lá. O sistema respiratório, ele é formado por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia. A traqueia se bifurca em dois brônquios. Os brônquios, por sua vez, se ramificam nos bronquíolos, que vão acabar nos alvéolos pulmonares. Tudo isso, então, brônquios, bronquíolos e alvéolos, eles estão dentro dos pulmões, ok? Bom, como vocês podem ver, ele é bem tranquilo, tem pouquíssimos órgãos. A função também é bem tranquila. Todos esses órgãos são passagens de ar. Quem realmente vai fazer uma função fisiológica, que a gente já vai discutir, são os alvéolos pulmonares. Então, até chegar aqui, qual é o objetivo desses órgãos? Passagem do ar. Então, fossas nasais, passagem do ar até a faringe. Faringe, passagem do ar até a laringe. Laringe, passagem do ar até a traqueia. Passagem do ar até os brônquios. Passagem do ar até os bronquíolos. E, finalmente, a ação vai acontecer nos alvéolos pulmonares. Então, vamos lá. Por que o nosso ar ele precisa entrar pelas fossas nasais? O que será que o nariz tem de diferente da boca? Para chegar o ar na faringe, eu não preciso do nariz. Eu posso respirar pela boca de boa. Não é bem assim. O nariz ele vai ter duas proteções especiais para esse ar. Eles vão ter os pelos, que ajudam a filtrar várias impurezas do nosso ar atmosférico, ficam retidos nesses pelos, e ele vai ter um muco, que também ajuda nessa retirada. Esse muco do nariz, essa caquinha de nariz que alguns formam, é justamente essas partículas, essa poeira, a poluição do nosso dia a dia, ficam retidos nesse muco. Então, tanto os pelos quanto o muco ajudam nessa filtragem. O muco ele vai ter uma função adicional. Ele também ajuda a aquecer o ar antes de entrar no nosso organismo. O nosso organismo é 36 graus, imagina. Um ar mais frio do que isso poderia ser prejudicial às nossas vias respiratórias, tá? Então, o nariz ele é muito importante, porque ele não só filtra o ar, como ele também aquece esse ar antes de entrar no nosso organismo, ok? A faringe ela vai ser apenas um canal mesmo de passagem entre o ar filtrado do nariz, as fossas nasais, até a laringe. A laringe vai ter um mecanismo importantíssimo também de defesa, chamado glote. A glote é uma abertura, então perceba, aqui nessa imagem a Pro colocou para vocês. Então, no final da faringe, eu inicio a laringe, mas perceba que não é totalmente dividido, não é totalmente aberto. Eu tenho aí uma intersecção, eu tenho uma tampinha. A glote, ela é a abertura da laringe. Existe uma membrana para fechar essa glote. A gente chama de epiglote. Esse mecanismo é importante. Sabe por quê? A faringe, gente, ele é o mesmo órgão do sistema digestório. Então, tanto está passando ar, como também nós estamos engolindo o bolo alimentar. Está passando esse bolo alimentar. E aí? Como que o alimento não vai até os pulmões? Como que o alimento não passa pelas vias respiratórias? Justamente porque nós temos essa tampinha, ok? Nós temos a epiglote. Quando nós estamos engolindo, a epiglote fecha
e não deixa o alimento passar para a laringe. Quando nós estamos respirando, falando, essa epiglote está aberta. Quando nós engasgamos, geralmente é quando a gente está engolindo alguma coisa, ou saliva, ou um líquido, ou uma comida, e vamos falar ao mesmo tempo. E aí essa epiglote acidentalmente abre e passa um pouquinho de alimento na laringe. Aí qual é a nossa reação? O engasgo. Nós vamos tossir, engasgar até que todo o alimento, toda a partícula de alimento seja expulsa dessa via respiratória, tá? Não passa em hipótese alguma comida para os pulmões. Você pode morrer de tanto que engasgou ou asfixiado, mas que não vai passar 1 grão de arroz para o pulmão, não vai passar, ok? Bom, a laringe também tem as cordas vocais. As cordas vocais são membranas. Conforme nós expiramos, essas membranas vibram e emitem um som, ok? Bom, o ar então vai passar para a traqueia, que se bifurca em 2 brônquios. A traqueia é um órgão muito importante, protetor também do sistema respiratório. Ela vai ter muco igual às fossas nasais, só que é um muco muito mais potente. É só vocês verem a diferença entre ranho, que sai do nariz, e o catarro, que sai geralmente nessa região aqui da garganta. O catarro, ele tem origem da traqueia. Então percebam quanto mais grosso é essa camada de muco, essa proteção para o sistema respiratório, ok? A traqueia também vai ter cílios. Os cílios são muito importantes, eles se movimentam dentro dessa traqueia. Essa movimentação dos cílios dentro da traqueia são importantíssimas para expulsar qualquer partícula de alimento, qualquer eventual partícula que tenha passado, ok? Então nós contamos com essas proteções também, não é só o engasgo, não é só a força muscular da tosse para expulsar. Nós também temos mais muco e nós também temos mais cílios, ok? Brônquios. Quando a traqueia se bifurca nos brônquios, eles já entram nos pulmões. Pessoas que têm, de repente, problema de bronquite, geralmente são inflamações nesses brônquios, tá? Os brônquios, então, lá já dentro dos pulmões, vão se ramificar em bronquíolos. Parecem ramos de galhos, como se fossem uma árvorezinha. E cada bronquíolo, que são vários, é uma imensidão de bronquíolos nos pulmões. Eu vou ter várias bolsinhas chamadas alvéolos pulmonares. Gente, os alvéolos, eles são incríveis. Eles que justamente fazem o que nós chamamos de respiração. E o que é essa respiração nos alvéolos, tá? É a troca de gases. Quando nós inspiramos, vários gases entram por nossas fossas nasais, não é só o oxigênio. Nós temos o nitrogênio, nós temos o hidrogênio, nós temos vários gases que compõem a nossa atmosfera terrestre. Porém, somente o oxigênio vai ser absorvido e é uma função em conjunta, sistema respiratório e sistema circulatório. Porque esse oxigênio, quando é absorvido nos alvéolos pulmonares, ele já passa para o sangue. Ele é absorvido justamente pelas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, que a gente vai ver na próxima aula. Então, quando a gente fala que os alvéolos, eles absorvem esse oxigênio, nós estamos falando que esses alvéolos, eles vão ter um emaranhado de vasos cada vez menorzinhos, cada vez pequenininhos, chamado capilares sanguíneos. Então, esse oxigênio, ele vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea devolve para esses alvéolos o gás carbônico, que foi o resultado de todo o metabolismo celular, ok? Esse gás carbônico, então, vai fazer o processo inverso da respiração. Então, vamos lá no repeteco. Então, o ar entrou pelas fossas nasais, passou pela faringe, laringe, traqueia, se ramificou nos brônquios, bronquíolos e alvéolos. O oxigênio desse ar vai ser absorvido pela corrente sanguínea e essa mesma corrente sanguínea vai devolver o gás carbônico, que vai fazer o processo inverso. Então, o gás carbônico dos alvéolos vão passar para os bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe e faringe,
até ser eliminado por nossas fossas nasais. Bom, como eu disse, ou vocês suspeitam, não existe nenhum septo dividindo fossas nasais da boca, então esse ar pode sim ser eliminado pela boca. É um ar eliminado, então não tem por que ser filtrado, não tem por que ser aquecido, tá? Principalmente na prática de atividades físicas, como você tem uma capacidade respiratória, um metabolismo muito alto, aconselha-se a você eliminar esse gás produzido pela boca. Por quê? No processo de fisiologia, no processo de atividade física, você está aumentando muito o seu metabolismo. Então, é normal que a atividade metabólica, que esse gás carbônico que vai ser eliminado, aumente também, né? E a boca é uma mucosa, uma cavidade maior do que as fossas nasais. Então, é por isso que na prática de atividade física, a gente pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Porém, é uma atividade metabólica alta, tá? Um exercício aeróbico, por exemplo. Um alongamento, uma meditação, um yoga. A gente aconselha a continuar a respiração nasal. Essa respiração é muito importante. Então, você inspirar e expirar pelo próprio nariz, ok? Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma palavra aqui enorme no finalzinho para vocês. Gente, na biologia tudo tem nome, tá? Então a gente não pode chamar uma simples troca de oxigênio, uma simples troca de gás carbônico. Esse processo tem um nome e nós chamamos de hematose, ok? Então, a grande função do sistema respiratório, depois que o ar passe por tudo isso, é a hematose, é a troca desses gases. Corrente sanguínea absorvendo oxigênio e levando para as células, recebendo das células gás carbônico e levando de volta para os nossos pulmões. Vamos falar dele agora? Nossa, eu achava que os pulmões arrasavam no sistema respiratório, que na verdade a respiração aconteceria por conta deles. Na realidade não, então o grande protagonista aí do sistema respiratório são os alvéolos, porém os pulmões, eles são importantíssimos por sua elasticidade. Gente, percebam, eu preciso ter um órgão muito esponjoso, um órgão muito flexível, porque nós vamos inspirar, ele aumenta, expirar, ele diminui. Então, esse movimento dos pulmões é importantíssimo e aumenta a capacidade dos alvéolos pulmonares, ok? Mas ainda não acabou, tá? Esse pulmão, para inchar e desinchar, ele precisa da ajuda de dois outros músculos muito potentes. O primeiro dele é o diafragma. O diafragma, ele fica bem abaixo dos pulmões. Os pulmões meio que sentam na musculatura do diafragma. E o diafragma tem essa função importantíssima. Ele é um músculo muito forte. O diafragma, ele é voltado para cima. Então, quando nós inspiramos, esse diafragma desce. Esse diafragma força para baixo. Nós aumentamos, então, a capacidade, o volume. Então, imagina, nós temos um órgão assim, os pulmões bonitinhos sentados nele. Conforme ele vai para baixo, conforme ele tem essa força que empurra para baixo, eu aumento a minha área em que o pulmão possa ocupar. Mas aí eu aumento longitudinal, eu aumento para baixo. Existem outros músculos que são os músculos das nossas costelas, os músculos intercostais. Costelas e músculos intercostais formam a nossa caixa torácica. Então, ao passo que o diafragma desce, a caixa torácica aumenta, eleva. É só vocês pensarem numa atividade de inspiração, ó. A Pro vai inspirar para vocês verem como essa caixa torácica aumenta, ó. Perceberam? Esse movimento de aumentar na inspiração, eu aumento também a área interna do nosso organismo, ok? Então, eu aumento tanto para frente quanto para baixo com o diafragma. Esse aumento de área faz o pulmão aumentar também.
quando nós expiramos, tudo volta ao normal. Então, essa parte que a gente chama é a verdadeira respiração. Nós não respiramos pelo nariz. No nariz, nós temos a ventilação pulmonar. O ar entra, o ar sai. Quem realmente respira, quem tem essa força de puxar, de sugar, de inspirar, é o diafragma e são os músculos intercostais, tá? Então, vamos lá, um repeteco bonitinho, isso é muito importante, não esqueçam de anotar. Então, movimentos de inspiração, movimento que o pulmão cresce. Nós temos diafragma se contraindo e descendo, e nós temos músculos intercostais se contraindo e elevando, aumentando. Nos movimentos de expiração, nós temos o contrário. Os músculos relaxam, diafragma sobe ou volta ao normal, caixa torácica diminui ou volta ao normal. É importante as palavrinhas sobe, volta ao normal, diminui, para vocês sempre terem essa relação do que é normal. Então, o normal é uma caixa torácica, né, diminuída, uma caixa torácica contida. E o normal é o diafragma para cima. Muita gente confunde isso, tá? Então, o diafragma, quando ele se contrai, ele desce. Normalmente, ele está bem abaixo dos pulmões, com cavidade para cima, ok? E só para finalizar, uma parte mais legalzinha, a gente também vai relacionar esse sistema respiratório com o sistema nervoso. Esses movimentos respiratórios, tanto do diafragma quanto dos músculos intercostais, eles são movimentos realizados pelo bulbo, tá? O bulbo é um termo mais antigo, anatomicamente a gente chama, e eu também gosto de chamar ele de medula oblonga. Mas ainda nos livros de ensino médio a gente tem a parte do bulbo como nome principal, tá? Então só para vocês não se confundirem, esse bulbo ou medula oblonga, que a Pro gosta mais de chamar, ele é responsável pelos movimentos involuntários. Então a gente não manda respirar. Nós não conseguiríamos, por exemplo, morrer se auto-asfixiando, sabe? Tampando o nariz. Não, nós não conseguiríamos. Tá? O nosso organismo tem esse instinto de sobrevivência. Uma outra pessoa, né, fazendo isso na gente, certamente. Mas a gente iria se debater, tentar sair ao máximo, tá? Nós não conseguiríamos nos autoasfixiar, porque justamente os movimentos respiratórios são involuntários. Eles são controlados pelo bulbo, parte do sistema nervoso, ok? Lindos, a aulinha de sistema respiratório fica por aqui. Um beijo para vocês, até a próxima aula!